Começando mais um programa Conexão Política, e hoje eu tenho aqui ao meu lado a vereadora Rita Della Justina e o Luiz Henrique Becker para conversarmos a respeito um pouco sobre a realidade do Estado, em especial esse novo pacote que o governo Eduardo Leite tem promovido e está em discussão na Assembleia Legislativa. Há uma ampla discussão sobre isso na sociedade. Muito obrigado pela presença de vocês, vereadora Rita. Então, eu que agradeço mais uma vez, né, a possibilidade de estar aqui. É sempre muito bom esse canal que leva à comunidade, né, Tobias, as informações, e hoje as informações para nós são muito tristes, né, Luiz Henrique, onde a gente vê que a classe, e na verdade a gente fala aqui como educação, mas esse pacote ele está atingindo todos os servidores públicos do Estado, né, esse pacote que eu chamo de pacote de maldades, porque para mim, é forte dizer isso, mas para mim é uma banda de vereador, de professora, né? E vereadora, né? O que eles estão fazendo, e eu não sou professora do Estado, eu sou professora do município, concursada no município. Mas quando o doador do outro não te incomoda, é triste, né? Então, hoje a gente vem fazer essa defesa dos professores do Estado do Rio Grande do Sul e dos servidores públicos no geral, né, Luiz Henrique? A gente não tem como fugir porque é uma maldade em cima da outra, né, esses governos. Luiz Henrique, o CEPERS hoje tem atuado com bastante firmeza com relação a esse novo pacote. Como é que está essa articulação? Conta um pouco para a gente. Bom, inicialmente, dizendo assim que a gente está com uma greve histórica, né? Uma greve gigante, uma greve que se enraiza em cada escola, em cada município do Rio Grande do Sul. Surpreende pela adesão, mas principalmente pelo apoio, né, a solidariedade, não só da comunidade escolar, como da sociedade, o comércio, né, e várias entidades aí manifestando a sua preocupação com os futuros da escola pública. Né? Então, o que está em jogo hoje não é uma questão da vida apenas dos servidores da educação, né, é de todas as secretarias. E isso tem despertado essa adesão maciça à greve. Né? Nós estamos, enquanto comando de greve, visitando as escolas. Perdemos a conta de quantos atos temos. Né? Ontem tinha um ato, uma caminhada muito bonita lá em Campo Bom, na Praça de Campo Bom. Hoje terá em Sapiranga. Hoje terá em Sapiranga. E amanhã, terça-feira, nós teremos uma assembleia de mobilização, né, de todos os servidores lá em Porto Alegre, na Praça da Matriz. Lembrar, né, a quem está nos assistindo, que amanhã nós teremos também um novo recorde, uma quantidade muito legal assim, de ônibus, né, com muitos servidores, professores, alunos, funcionários de escola vindo para Porto Alegre. Teremos mais que 12 ônibus. Né? O nosso máximo já tinha sido 8. Assim, só para quem está nos assistindo entender, como a nossa região são 27 municípios, né, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Portão, quem mora próximo do trem ou trabalha próximo do trem, acaba indo de trem ou de carro porque trabalha na rede municipal, na rede particular. Né? Então teremos amanhã muita gente aqui da nossa região participando lá em Porto Alegre dessa assembleia de mobilização para dar um recado ao governo e à assembleia. Né? Nós não queremos esse pacote porque, caso aprovado, a educação pública no Rio Grande do Sul corre um sério risco. Ela fica comprometida, os professores, sem recursos, sem a possibilidade, né, de obterem seu salário de forma integral e seus benefícios acabam sucumbindo. Na verdade, o funcionalismo público já vem sendo atacado de forma bastante agressiva nos últimos anos, né? Mas dessa vez parece que atingiram em cheio todas as categorias, né, vereadora? Exatamente. A educação é sempre a mais atingida, né? Tudo que tiver que estourar num governo, a primeira classe que eles vão pegar é a educação. Infelizmente, nós somos a pedra no caminho dessas pessoas, né? Porque não adianta. Eu tenho comigo, como professor e como política, que político que não investe em educação, que a cidade, o estado, o país, é quase que repetitiva essa minha fala, ele não vai se desenvolver. E, na verdade, os políticos que não têm o mínimo de caráter e que querem deixar o povo alienado, eles não vão investir em educação. Essa é a resposta, não tem. Eles não querem que exista investimento na educação,
que a gente dê a possibilidade do povo estar com um nível intelectual mais desenvolvido através da educação. Por quê? Porque é difícil daí eles terem o voto, né? A gente sabe que a política é isso. Então, e eles estão fazendo isso mesmo. É essa parte fascista deles de não investir na educação para que tenha um povo alienado. Não existe Muitas outra... câmaras de vereadores estão aprovando moções em relação a este pacote. Como é que está Sapiranga? Sapiranga está aprovando por unanimidade. Esse ano mesmo eu estava fazendo um levantamento com a Mayra, que é a minha assessora. A gente apresentou 17 moções no ano de 2019. Isso, para mim, é um retrocesso muito grande, Luiz Henrique, porque quando tu faz uma moção de repúdio, né, uma moção dessas, eu não me alegro de fazer isso, porque se eu tenho que fazer isso, é porque as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria que estivessem acontecendo. Eu amo fazer uma moção de aplauso, de louvor, para agradecer o bem que estão fazendo para a comunidade. Mas, infelizmente, a gente está tendo que fazer inúmeras. E a gente está conseguindo uma aprovação de 100%. Então, eu agradeço a Câmara de Sapiranga, que está entrando na causa. Na semana passada, no movimento que a gente fez, que foi a caminhada dos professores, a gente teve os diversos partidos, Luiz Henrique, lá presentes. Não sei se já te informaram, Sim. Mas estava eu do PT, o Egon do PT, a Olívia do PP. A Olívia está na causa, ela é professora e ela está sentindo cruelmente, sim, presidente da Câmara, ela está sentindo, ela sempre faz o relato dela, né? Mas como servidora, que ela está sendo atingida de forma integral, né? Sim. Ela está indo, está sucumbindo, né? E a gente também teve o seu Vilmar Machado, que é do PTB, e o Marcos Harf, que é do PDT. Inclusive, nós tiramos nesse dia, então, que a gente... Eu não sei te dizer hoje como está, porque como eu saí na sexta, eu não consegui me atualizar desses dados ainda. Eu pedi para que na sexta-feira eles entrassem em contato com a Assembleia Legislativa, com os deputados da base do governo, e que a gente fizesse uma visita para esses deputados. Porque os deputados do PT, do PDT, do PSOL, eles já estão com os professores, né? A gente já tem essa aprovação deles. Sim. São 14 que firmaram um compromisso, né? São 8 do PT e 6 das outras bases, né? Do PDT e do PSOL. Então, isso para nós, a gente precisa os outros, porque nós precisamos de 28 votos para derrubar, né? Então, faltam 14. Luiz Henrique, tu viste essa semana que o governador Eduardo Leite liberou 90 cargos no governo. Isso tem alguma relação com esse pacote? Sim, a própria liberação de verba para emendas também, né? E uma equação que não fecha para nós é a seguinte, né? Mesmo que o governo estadual recue nesse projeto, que compromete a existência dos serviços públicos, o pagamento de benefício aos aposentados, hoje a angústia dos aposentados, ela é algo assim imensurável. Nós recebemos na sede do CEPERGS muitas ligações e visitas de aposentados preocupados como vão honrar suas contas. E, vereadora, desde final do ano passado, nós tivemos 6 suicídios entre aposentados. Não que quem está na ativa consiga, né, ser cara de pau de não pagar, mas a gente consegue virar. Agora estávamos vindo aqui com as minhas colegas de uma visita ao Colégio 25 de Julho e fomos informados de professores que estão trabalhando de Uber para complementar. Sim. Mas mesmo que o governo recue nesse projeto, que atinge funcionários, professores e aposentados, né, nós temos, paralelo a isso, uma proposta do governo federal, com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, um outro projeto do ministro Guedes, que é redução de carga horária, redução de salário e demissão do serviço público. Ou seja, né, do jeito que a coisa está andando, se a gente não resistir, nós teremos o comprometimento da oferta de serviço público à população, né, de uma forma geral. E isso realmente nos preocupa muito. Por isso é que essa greve está tão massiva, que a adesão a ela está muito grande. A categoria entendeu o que está em jogo, né? Ou a gente faz algo agora, e greve nunca é bom, ninguém acorda dizendo assim, hoje à noite, né, eu fui dormir e acordei com vontade, né, no outro dia com vontade de fazer greve. A greve não é boa em nenhum momento. Até porque depois os professores tem que recuperar. Recuperam, né? Mas ou se faz alguma coisa nesse momento, né, ou ano que vem a gente está comprometido. Quero lembrar também, quem está nos assistindo, a proposta do governo de já iniciou o fechamento de escolas do campo, né? Fala do governo de fechar a escola com menos de 100 alunos, porém, aqui em Novo Hamburgo, nós já tivemos algumas reuniões, estamos acompanhando a direção e a comunidade escolar do Inácio Planck,
uma escola de ensino médio com mais de 400 alunos, em que tem uma proposta de transformar a escola num presídio. Tira o aluno e coloca detento. Né? Nada contra a construção, né, de casas de detenção, não é isso. Mas tu fecha uma escola e abre presídio, quer dizer, é uma aberração. E também acompanhamos, em São Pedro da Serra, uma proposta de fechamento de escola rural. Mas, Luiz Henrique, ele não deixa, a lógica dele não deixa de ficar fechada com isso. Porque governo que não investe em educação vai ter que abrir mais presídios. Então, ele está ligando. Tem uma lógica. Não, a gente faz né, disso. Mas, infelizmente, o que a gente está vivendo é isso, né? É o não investimento. Há uma declaração do governo Bolsonaro falando justamente sobre isso, que se investe muito em educação no Brasil. Isso logo após ocorrer o contingenciamento. Né? Como é que isso tem, claro, nas universidades federais, mas como é que isso tem atingido em cheio na educação? Como é que o CEPERS tem visto essa política de redução dos investimentos com relação à educação? Bom, eu cito um exemplo, né, da solidariedade das redes municipais. Né? A professora Rita, rede municipal de Sapiranga, desculpa, tem várias cidades. Né? Por quê? Primeiro, porque essa solidariedade apoia a nossa causa, porque a gente está num estado hoje, assim, no fundo do poço. A segunda questão, essa mais ampla que tu colocas muito bem, é o fim do Fundeb no ano que vem. Eu sou de Portão. 98% do salário pago, 98% do valor do Fundeb é usado para pagar salário de professor nativo. O ano que vem não vai ter isso. E aonde se sabe de funcionários de carreira do MEC, não os que trocam a cada governo, não tem plano B. Então os municípios estão apavorados. Aqui em Novo Hamburgo, o vereador Raul Kassel, né, chamou uma audiência pública em que a gente esteve presente para fazer essa discussão. Em todas as câmaras de vereadores que a gente tem ido, essa preocupação aparece. Como é que vai ser a educação municipal no ano que vem? Outra situação, o corte ou contingenciamento, que é uma palavra mais bonita, né, dos institutos federais, das universidades federais públicas, por assim dizer. Nós vamos retornar a uma situação, lá no início da década de 80, em que uma pequena parcela da população vai ter acesso às universidades. Porque não é só o corte em que tu não consegue ter pesquisa, investimento, salário de professor, vigilância, limpeza, nada. Né? É o acesso do aluno à instituição. Por outro lado, as instituições particulares, pelo fim da filantropia, né, por uma série de fim do ProUni, redução do FIES, também estão numa situação nada confortável. Então, a educação como um todo, né, ela está sendo atingida por esses cortes e também pelas políticas públicas que aí estão sendo apresentadas. De forma reflexiva também a própria saúde tem se discutido, a própria existência do SUS, a continuação da existência do SUS, né, e várias outras medidas. Vereadora. Tobias, isso eu ia falar agora, né, Luiz? A gente vê que é um total desmonte de tudo que melhore um pouquinho a vida da população. Tem uma situação com a unidade pré-natal lá, não é? Sim, hoje à noite a gente vai estar chamando uma audiência pública sobre o fechamento da UTI neonatal. Tem um déficit de R$150 mil mês no hospital, que hoje ele está conseguindo tirar de outros setores, mas a gente sabe que se ele continuar retirando isso, daqui a um pouco a gente vai atingir o hospital num todo, vai prejudicar todo o hospital. Então, quando eu fiquei sabendo dessa situação, eu logo pensei, porque não adianta eu, enquanto vereadora, criticar governos e não procurar ações para melhorar a vida do meu povo. Seria muito confortável para mim ficar criando só práticas críticas e colocar o povo na tristeza. Não, a gente procura soluções, né? A gente precisa procurar soluções enquanto vereador também. Então, eu logo propus, né, liguei para a Assembleia Legislativa, na Comissão da Saúde, e o deputado Valdeci Oliveira vai estar me ajudando, Luiz Henrique, a fazer uma audiência pública na SMED, era para ser na Câmara de Vereadores. Não consegui utilizar o espaço da Câmara, pasmem, mas vai ser na SMED, então, onde a gente vai estar tratando sobre isso com a comunidade, procurando levantar alternativas para que a UTI neonatal de Sapiranga não feche. Então a gente está vendo um retrocesso total em todas as áreas, né? Aquilo que eu digo, SUS, desemprego, o não investimento na educação, tirando tudo do povo, né? É um momento onde a gente quer levar o povo para a rua para que ele se sinta mais animado e
esses índices de suicídio, né? A gente vê a nossa segurança pública, um dos maiores índices de suicídio está na segurança pública. Então, vereadora, tu falaste com relação a não fazer uma crítica a esse ou aquele partido. Tu fosse agora para Brasília, na convenção do PT, no evento realizado pelo diretório do Partido Nacional do PT, né? Como é que o partido está vendo a sua atuação, o Partido dos Trabalhadores está vendo a sua atuação? O presidente Lula falou a respeito também de não precisar fazer uma autocrítica. Concorda com essas declarações? Como é que está com relação a isso? Olha, eu estive de sexta até domingo, né? A gente esteve em congresso onde a gente participou de atividades desde as 8 da manhã até, na sexta-feira, foi até a meia-noite. Então a gente trabalhou muito, foi muito intenso isso. A gente fez sim uma autocrítica, nós estamos sim fazendo uma autocrítica, a gente está avaliando sim, porque tu fazer essa avaliação ela é fundamental para que a gente se torne melhor e se torne maior, né? Porque a gente sempre espera. O partido está vendo dessa maneira. Existem vários grupos dentro do partido, então eu faço parte de um grupo e eu fui lá representando como delegada a Resistência Socialista, que é um grupo que eu participo, né? E ali a gente faz muito a autocrítica. Tanto é que eu sempre quando a gente conversa, que a gente tem a oportunidade de conversar, eu te falo, né, de fazer uma avaliação para seguir melhor e maior. Sim. E isso a gente falou muito no partido esse final de semana. É importante, então não é um consenso que não se faça uma autocrítica. Não, assim. a gente faz uma autocrítica sim, ela é fundamental, ela precisa existir. Porque se tu não fizer uma autocrítica das tuas práticas, e eu como professora, se eu não fizer isso, eu vou estar negando a minha formação, porque a gente faz uma avaliação diária da nossa vida. Isso é nosso, né? Sim. A gente, no plano de aula, no final, tu tem uma avaliação que tu vai fazer de como foi a tua aula para te tornar melhor amanhã. E eu não deixo de fazer isso na minha prática. Como é que foi agora, a semana passada, a gente acompanhou a cassação dos 3 outros vereadores que estavam envolvidos no escândalo que aconteceu na cidade de Sapiranga. E como é que foi, pessoalmente, dar aquele voto de cassação aos mandatos de outros colegas? É um momento muito triste, como eu já relatei em outros momentos que foi perguntado. É um momento que a gente não gostaria que estivesse acontecendo na nossa Câmara de Vereadores, né? Querendo ou não, por mais... Agora, o que a gente falou? A gente está buscando os aliados das outras bases, inclusive da base do governo, para que estejam junto para tornar melhor a vida da população. E nesse caso aqui nós estamos buscando para tornar melhor a vida do servidor público. E eu nunca deixei de buscar apoio de todos os colegas, tanto é que as nossas moções elas saem aprovadas por unanimidade. Teve momentos onde foram reprovadas em outras câmaras, eu consegui com que a gente saísse. Por quê? Porque tu tem que ter essa relação com todos, né? E os vereadores que ali estavam, a gente tinha uma boa relação, né? É um momento que eu te digo assim, de muita tristeza para nós. Não gostaria nunca que isso estivesse acontecendo na nossa Câmara, né? Sim. Porque tu não quer nunca perder ninguém que esteja trabalhando. Então... É uma situação, tu passa um tempo todo, né, com alguns colegas e depois acaba precisando tomar uma decisão. Muito triste. Luiz Henrique, conta um pouco pra gente, o CEPERS ele admite ainda uma negociação com o governo do Estado, né? Vamos fazer greve, sim, mas admite também que há essa possibilidade. Quais são esses termos? O que está colocado na mesa? Bom, nosso entendimento, né, que quero expressar assim, a minha opinião de vários colegas do comando, enfim, das escolas, que nós não vamos negociar direitos, né? Nós não podemos colocar em risco uma situação de inviabilidade do serviço público, da escola, da educação, né? Hoje nós temos professores que entram numa sala de aula preocupados em pagar a gasolina do carro ou a passagem do trem, porque mora distante. Já relatei a situação dos aposentados, né? Investimentos em escolas. Então, isso é um quadro de dor, é um quadro de desânimo que se tem. Basta ver nas escolas, Sapiranga tem, né, uma escola de magistério. Não tem mais procura, ninguém quer ser mais professor. Pergunta hoje para um aluno terceiro ano, quem quer fazer um curso de licenciatura? Olha, raramente alguém levanta a mão para fazer educação física, para trabalhar em academia, personal training, né? Os cursos de licenciatura também. Então, nós não vamos negociar direitos adquiridos.
Né? Só para a gente ilustrar alguns dos pontos, né, que tocam diretamente aos professores, ele vê o fim do plano de carreira, é isso? Isso. Fim das vantagens temporais, fim da incorporação de gratificações para aposentadoria, o aumento da contribuição para então vai ter um aumento da contribuição para aposentadoria, mas vai receber menos com a própria aposentadoria, não é? E várias outras reduções, não é, que atingem diretamente, são inúmeros pontos que estão sendo tocados pelo próprio CEPER, estão sendo discutidos, né? Esses direitos adquiridos não tem como negociar, não existe margem para a gente, mas quem sabe aqui ou ali. Né? O governo se apega muito assim, o plano de carreira foi criado em 1974, então teria que ter algumas variações. Bom, podemos até ver isso. Agora, o que o governo propõe? Né? Ele propõe com o projeto de que um professor com doutorado ganhe 7% a mais de um professor em fase inicial, professor de currículo, né, que a gente chama de normalista, chamava antigamente de normalista. Colega que entra, né, para dar aula séries iniciais, se fizer um doutorado vai ter 7% a mais. Ora, isso é um incentivo a não estudar. E um salário congelado até mais ou menos 2030. Ataca os aposentados, que vão ter que fazer uma contribuição à Previdência, hoje isentos, né? Isso vai absolutamente contra o discurso da meritocracia também, não é? A meritocracia é um problema, porque isso é um modelo nos Estados Unidos que fracassou. Inclusive, a professora que ajudou a implantar nos Estados Unidos, ela escreveu um livro depois sobre isso, que é o fracasso da meritocracia. Porque uma coisa, tu está trabalhando numa escola do centro, né? Outra coisa, tu está trabalhando numa escola de inclusão, uma escola mais periférica, que não atinge os índices. Ou, por exemplo, a professora Rita trabalha de noite no EJA e por uma série de razões, inclusive pesquisas já sérias, mostrando que a evasão escolar do noturno do EJA é causado pela questão do custo do transporte. Bom, a professora Rita, então, não vai ter uma reposição salarial porque ela não atingiu, né, os índices de mérito. Teve uma evasão ali. O que nós vamos negociar? É reposição salarial. Estamos desde novembro de 2014 sem 1 centavo de reposição no nosso salário. Desde 2014 nós não temos reposição, nada da inflação. Tá? Todo mundo sabe que aumentou, a gasolina subiu, o aluguel subiu, né? Os alimentos subiram. Então salário, né? Salário em dia, porque hoje nós estamos recebendo outubro em dezembro, salário de outubro em dezembro. E aí é uma questão assim, greve dos caminhoneiros atrapalha a comunidade? Atrapalha. Agora a greve da inspetoria veterinária atrapalha sim. Só que vamos conversar com o comércio. Por que o comércio está do nosso lado? Há um tempo atrás, isso tem relatos aqui de quem trabalhava, por exemplo, na Casa Cavazotto, em Novo Hamburgo, dia de pagamento, servidores públicos vinham lá comprar, tinham renda. As professoras, funcionários vinham lá comprar. Agora, não. Agora não vão, porque nós estamos num estado um estado tal de miséria, que nós precisamos ir no Banrisul, negociar o nosso salário, pagar uma taxa de juros em cima. Agora vai entrar a história do 13º. Então, negociar o que num cenário desses? Né? O que nós vamos negociar, sim, é salário em dia, é reposição salarial, né? E não retrocesso, porque senão os pais estão entendendo isso. Os pais estão compreendendo o que está em jogo, que não é um problema apenas. E outra situação, nós não estamos pedindo aumento de salário, a gente só quer o direito. Sobre a questão dos direitos... Se fala em conservadorismo, né? Então, na verdade, o que se busca é conservar esses direitos, se conservar as instituições, na realidade é isso, né? E não acabar com elas. Essa é a ideia do CEPER. Exatamente. Faz 8 anos que nós ganhamos, né, no Supremo o direito ao piso nacional salarial da categoria. Até agora não está implantado. Tá? Então, esperar que o judiciário vai nos dar é muito relativo. Acaba também essa história de direito adquirido. Né? Tem colegas que não receberam o percentual não dado lá no governo Brito. Receberam apenas o índice de correção no governo Ieda parcelado. Mas o montante do valor que ficou para trás, alguns colegas não receberam. Então não dá para nós confiar assim, que judicialmente nós vamos ganhar essa situação. O que também causa uma preocupação muito grande é que essas conquistas que tivemos ao longo da história, né, da carreira do magistério, não se incorporem para a aposentadoria. Por exemplo, um diretor de escola, ele precisa ficar
o tempo todo ali na escola. Tá? Eu cito exemplo de escolas que têm alagamento, o bairro Charlau, por exemplo, em São Leopoldo. O diretor tem que ir lá em domingo. Deu qualquer problema de noite, de tarde, de manhã, o diretor tem que estar. Por isso ele ganha um valor, né, uma gratificação de função, que após 10 anos intercalado ou 5 corridos, contínuos, ele leva esse valor que é pequeno, se considerar o que ele gasta de combustível do carro dele, né, para cima e para baixo, ele leva para a aposentadoria. Pois bem, o governo corta isso. Corta tudo. Um diretor, para exercer a função, ele tem uma convocação de horário, um desdobramento de horário. Né? No município chama desdobramento. Né? Então ele vai ficar 40 horas. Ele não leva mais essas 20, que ele trabalhou e contribuiu com a Previdência. Então, é uma situação, é um cenário muito ruim mesmo. Luiz Henrique, a partir dessa semana, então, já estão sendo feitas as visitas para os deputados, para que eles sejam informados, ao menos tenham conhecimento, né, da posição do CEPERS. A gente deseja uma boa sorte para vocês nessa empreitada e quer agradecer a presença de vocês para que possam, por terem explicado para a nossa audiência, né, a importância deste movimento que está sendo capitaneado, não só pelo CEPERS, mas por toda a classe dos servidores públicos estaduais e pela comunidade, pela importância, né, dos temas que estão sendo debatidos aqui. Vereadora Rita de la Justina, obrigado pela presença. Luiz Henrique, obrigado pela tua presença. Deixa um breve tchau para os nossos... um ponto final para os nossos telespectadores. Pois bem, agora o meu ponto final vem, primeiramente, como mãe. Agora eu vou deixar a política de lado e a professora de lado e vou, como mãe, pedir para que a comunidade apoie os servidores públicos estaduais, apoie os professores, os nossos filhos. Eu, como mãe de filho em escola estadual, meu filho não está perdendo com a greve dos professores, meu filho está ganhando muito, seu filho está ganhando, porque ele está aprendendo a ser um cidadão que luta pelos seus direitos. E a gente precisa deixar esse cidadão para a sociedade, né? Eu sei, como professora, então, da importância do conteúdo, sei muito. Mas, mãe, pai, você que está me assistindo, apoie, porque não é justo o que estão fazendo com os professores e tu não pode querer que teu filho concorde com isso, porque senão ele vai ser um cidadão que não vai ter um coração tão bom, né? Então, esse é o meu ponto final, né? Pedindo o apoio e te agradecendo mais uma vez, e agradecendo a Vale TV e aos ouvintes, né? Para que estejam presentes sempre. Luiz Henrique, teu ponto final. Então, agradecer esse espaço, é importante, né, esse diálogo, esse debate com a comunidade, com os telespectadores, colocando que o que está em jogo aí é a existência do serviço público e lembrando que a terça-feira, né, dia 26, nós teremos uma assembleia de mobilização em Porto Alegre com servidores municipais, também federais e estaduais, porque estão todos no mesmo barco aí, ou seja, né, na mira de cortes e demissões e redução de salário e mexer no plano de carreira e na previdência, isso causando um problema muito sério para a população. E agradecer as manifestações de carinho que a gente está recebendo, de apoio e solidariedade nas câmaras de vereadores, dos sindicatos, do comércio, enfim, da população geral. Então, essa discussão, esse debate para manter um serviço público de qualidade. E é isso que o CEPERS preza e é isso que nós buscamos. Tá, Joia. Muito obrigado pela presença de vocês. Conexão Política está sempre de portas abertas, a Vale TV também. E a gente conta com vocês mais pela frente para a gente poder comemorar alguma vitória nessa empreitada. Queremos muito, né, Luiz Henrique? Obrigado pela presença. Até a próxima.